Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para dar sequência no vídeo 27, né? Então, e também é questão 474. Kardec faz a seguinte pergunta assim, ó. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, né? Já que não há a possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos, né? No mesmo corpo físico, né? Desde que não há, né? Desde que não há possessão, né? Pode a alma minha ficar na dependência de outro espírito? Pode a minha alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Nós temos que analisar uma questão aqui. Desde que não há possessão propriamente dita, você entendeu? Isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Dois espíritos no mesmo corpo. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Nós temos que fazer uma seguinte dissertação aqui a respeito dessa questão. É óbvio que aqui não está errado. Está tudo certinho. Porque aqui trata-se da obra básica da doutrina dos espíritos. Mas que é preciso, mesmo assim, aqueles que raciocinam, analisar uma questão. Está errado? Não. Mas tem umas colocações aqui que Allan Kardec fez que nós temos que extrair o véu da letra. Por mais que essa extração possa não dar em nada, mas nós temos que explicar para que as pessoas fiquem espertas mediante certas mensagens por aí. Você entendeu? Ó, vamos voltar aqui, ó. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, você está observando que ele está tratando aqui de dois espíritos no mesmo corpo. O certo não seria dois espíritos. Então isso aqui é uma pegadinha para a gente raciocinar. É uma pegadinha, mas só que está tudo certo. Só que Kardec fez isso aqui justamente para que pudéssemos vir a analisar
que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você entendeu? Aqui, o que eu estou fazendo aqui, trocando 6 pela meia dúzia, que é a mesma coisa, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo. 2 espíritos não coabitam o mesmo corpo. Por quê? Porque o certo seria, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 almas no mesmo corpo. 2 almas. Mas a alma não é a mesma coisa do espírito? É. É aí que mora o pega. É aí que está o pega. Aqui. Porque aqui, Allan Kardec está dizendo, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo. Espírito é quando desencarna. Fora do corpo físico chama-se espírito. Encarnado ou reencarnado, estando no corpo físico, chama-se alma. Está entendendo, né? Olha onde eu analiso as coisas. Essa cachola aqui é coisa de doido. Estando no corpo físico, é alma. Fora do corpo físico, desencarnado, é espírito. Então aqui, mas só que ele disse assim, ó, isto é coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo. O certo seria 2 almas no mesmo corpo. Aí aqui ele já fala assim, ó, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Você entendeu? Aqui ele já disse o certo. Mas por que que antes ele disse 2 espíritos? Sendo que aqui ele já pronuncia corretamente. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então eu quis mostrar só esse item para você, porque no início ele diz coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo. Não. Coabitação de 2 almas no mesmo corpo. Porque uma vez no corpo é alma. Desencarnado é espírito. Não sei se você vai conseguir entender isso. Mas eu tive que esclarecer isso. Ah, então quer dizer que a pergunta está errada. Não, não está errada. Ela está certa. Só que ela, Allan Kardec, ele elaborou de uma forma para que pudéssemos raciocinar. Olha só para você ver a esperteza de Kardec. Quem questiona a respeito desse item consegue a plenitude. Agora, quem deixa isso passar em branco continua na lama do mesmo jeito. E nós não podemos. Não é porque é o livro dos Espíritos, não. O livro dos Espíritos está certo. Mas existem questões que nós temos que, através do bom senso, raciocinar com prudência. Porque existe sentido duplo, sentido triplo, que se nós analisarmos
não estão errados. Nós apenas aprendemos a raciocinar de verdade como as coisas devem ser. Mas que Allan Kardec formulou dessa forma para nos testar. Gente, nós não podemos ir comendo, e depois te pergunta assim, alguém te pergunta assim, que gosto tinha o arroz? Não me lembro. E o feijão? Tão pouco. A salada? Tão pouco. Não, nós temos que degustar, analisar, raciocinar, refletir. Entendeu? Olha só para você ver. Resposta dos bons espíritos. Né? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Entendeu? Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta. Então, voltando à pergunta, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Pode. Pode eu ficar. Entendeu? Eu posso ficar na dependência de outro espírito. Entendeu? Agora você viu que agora ele já disse certo, né? Espírito. De modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é o que mais acontece. Esses são os verdadeiros obsidiados. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Só que não é aquele possesso de assumir o corpo do outro. Ele não assume o corpo, mas ele coabita ali mentalmente com o outro, entendeu? E olha só para você ver o que acontece com esse indivíduo. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta. Agora esse processo é tão complexo, gente, vocês nem imaginam. Nem imaginam. Dá licença, eu estou chupando uma balinha aqui. Me desculpe. Por quê? Porque esse processo é muito relativo. Porque para que isso aconteça, é óbvio que você, para que um espírito te influencia, é óbvio que é preciso que você consinta, que você permita. Porque um espírito não vai te influenciar, um espírito não vai te fazer um possesso ou uma possessa, é um possesso, né? Sem que você não permita. Agora, como que esses espíritos conseguem
te obsidiar. Porque eles encontram em você aquilo que lhes satisfazem. Aquilo que eles possam pegar como alimento, você o sustenta. Você os satisfaz. Só que isso não basta. Entendeu? Porque nós vamos continuar aqui, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo. Vou voltar. Quer por desejá-la, muitos epiléticos ou loucos que muitos necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Você entendeu? Por que o processo é relativo e é complexo ao mesmo tempo? Porque esse processo aqui está interligado a vários fatores. Para que um espírito consiga agir como descreve aqui os bons espíritos, é necessário que você tenha em vidas passadas prejudicado demais aquele espírito. Como no caso aqui, ó. Muitos epilépticos, essas pessoas que sofrem de epilepsia, ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos. Você entendeu? Olha só para você ver. Têm sido tomados por possessos. Então, quanto equívoco. Então, nós sabemos que na raiz de todo problema há um transtorno de ordem espiritual, de ordem obsessiva, como no caso aqui. Aqui está sendo feito uma variante. Por isso que é relativo e é muito complexo. Porque um espírito, ele pode se aproximar-se de mim e, de acordo com as minhas más tendências, ele pode ali, aqui próximo a mim, você entendeu? De acordo com as minhas más tendências, ele pode se aproximar-se de mim e sugar as minhas energias, as quais ele, se identifica em mim, porque são energias negativas. Então, esses espíritos aí estão em uma classe. Agora, quando fala-se dos epiléticos e dos loucos, aí a coisa já se torna mais séria. Porque na raiz de todo problema há um transtorno, obsessivo. Há algo em vidas passadas. Então, toda pessoa que sofre de epilepsia, todo
toda pessoa louca tem que a medicina analisar o perispírito, que é o que a medicina hoje ainda não consegue, mas deve ser analisado o perispírito e diagnosticado. E quando conseguirem diagnosticar o perispírito de um epiléptico e de um louco, eles vão perceber que uma grande influência, 50%, ali é de ordem espiritual. Por que 50%? Porque os atos, o que ele cometeu em vidas passadas, aqueles que ele lesou, principalmente nesse caso do louco e do epiléptico. Esses irmãos, por não perdoá-lo, eles, por perto, permanecem daquele que se encontra no corpo físico. Aquele no corpo físico prejudicou demais aqueles desencarnados em vidas passadas. E ali há uma perseguição. E na área correspondente, onde aquele espírito tem acesso, no sistema neurológico, principalmente do encarnado, a presença daquele desencarnado desencadeia um choque no sistema nervoso total do encarnado, que leva ele àquelas crises convulsivas, onde é necessário a medicação do psiquiatra. Por que é necessário a medicação do psiquiatra? Porque a presença daquele espírito obsessor naquela área correspondente bloqueia aquela glândula, aquela região na massa encefálica de produzir determinados hormônios, determinadas substâncias que o organismo necessita, e por estar envolvido num processo de possessão, o choque é muito grande, é onde aquele atrito, aquele conflito, o paciente entra no choque, que é chamado de epilepsia, naquela convulsão epilética. Ministra-se os medicamentos. Aqueles medicamentos são nada mais, nada menos que aquelas substâncias que aquelas áreas afetadas pela presença daquele espírito naquele momento inibiu. Ministra-se o medicamento, daí a algum tempo aquele paciente ele volta à lucidez. Mas quando retorna novamente, quando torna a aproximar-se aquele espírito, obviamente, o paciente volta a ter aquelas crises epilépticas novamente, de epilepsia. Você entendeu? Isso tanto o epiléptico quanto o louco. Então é necessário, em ambos os casos, o tratamento no sistema, no organismo físico, porque constata-se realmente no corpo físico a necessidade de determinadas
substâncias na hora daquelas crises, que é ministrada pela medicina psiquiátrica, é a solução do problema ali, é a solução do problema ali, no físico. Mas não é a solução do problema lá na alma do indivíduo e nem lá no perispírito do indivíduo. No perispírito do indivíduo e na alma do indivíduo é preciso ministrar-se o medicamento espiritual que chama-se passe e água fluidificada. Você entendeu? Então, olha como que o processo ele é complexo. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, porque esse assunto ainda vai longe ainda.